A imprensa ligou a sua máquina de propaganda contra Paulo Guedes, um dos principais, se não o principal membro da equipe de Jair Bolsonaro, o principal sustentáculo econômico e, aliás, um membro que dá confiança para o mercado e para a sociedade de que um eventual governo Bolsonaro vai defender o liberalismo econômico e vai conseguir implementar pautas liberais, e a imprensa está sendo cirúrgica em mirar justamente no Paulo Guedes. O novo discurso agora é dizer que o Paulo Guedes defende que os mais pobres paguem mais impostos e os mais ricos paguem menos impostos, justamente quando ele defende absolutamente o contrário. Qual é a proposta que a imprensa tanto bate em relação a Paulo Guedes? É uma proposta muito simples e que, se a população buscasse saber, infelizmente a maioria não busca, infelizmente a maioria não se interessa por política, essa mentira jamais ia colar. É uma proposta muito simples que a imprensa tenta fazer de complicada só para ludibriar, só para enganar o eleitor, e isso, claro, com o aval e com o poder somado e a inteligência somada dos partidos de esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB e todos esses que não têm interesse nenhum que Bolsonaro seja eleito. Aliás, inclusive o próprio PSDB de Geraldo Alckmin, que, como eu já disse em vídeos anteriores, insiste em atacar o eleitor do Bolsonaro e insiste nas mentiras que só fizeram o Bolsonaro até agora crescer e que já não colam mais no eleitor. Mas vamos lá, antes de continuar esse vídeo, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, clica aí no sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, para aí a gente continuar fazendo esse trabalho de análise, esse trabalho político. Então vamos lá, qual que é a proposta do Paulo Guedes? Basicamente é uma alíquota única para o imposto de renda, uma alíquota de 20%. Todo mundo paga 20%, menos aqueles que recebem menos de 5 salários mínimos. Se você recebe até 5 salários mínimos, ou seja, a maior parte esmagadora da população brasileira, os mais pobres, a classe média baixa, a classe média média, você não paga imposto. Você não paga o imposto na renda, até 5 salários mínimos. Ou seja, isso beneficia claramente e evidentemente os mais pobres, que não vão precisar mais pagar imposto de renda. Se você, de fato, depende de programa social, saúde pública, educação pública, transporte público, diversas coisas que o Estado tem o dever de fornecer, você evidentemente não ganha mais do que 5 salários mínimos. Senão você poderia financiar seu próprio carro particular, casa particular, não precisaria de programa social. Então é claro que não é um negócio que prejudica os mais pobres. Pelo contrário, aí você fala, mas peraí, mas os mais ricos vão... não é justo que a gente tenha uma gradação assim, que seja 5% para tal renda, depois 10%, depois 15%, depois 20%. Vamos parar para pensar uma coisa? Qual que é a lógica da gente punir aqueles caras que trabalham mais e que conseguem aumentar a sua própria renda por causa da sua produtividade? Então quer dizer que quanto mais eu produzir, quanto mais eu gerar riqueza para a sociedade, quanto mais eu gerar emprego, quanto mais eu vender, mais proporcionalmente imposto eu vou ter que pagar? Eu vou ser punido pelo meu sucesso e vou ser beneficiado pelo meu fracasso? Se eu ficar sendo um cara pequeno a minha vida inteira, eu vou estar lá pagando 5%? E mais, isso não adianta absolutamente nada e prejudica os mais pobres. Por quê? Porque esse aumento de imposto só faz com que as empresas soneguem. Afinal, se você tá lá numa faixa de 5% de imposto e a próxima faixa de 7, 10, 15%, é claro que você vai manter o seu faturamento, você vai querer manter o seu faturamento naquela faixa de 5%. O cara que quer se manter 100% honesto, 1000% honesto e seguindo a lei, mesmo a lei sendo absolutamente injusta, ele vai segurar o crescimento da empresa para manter o faturamento naquele imposto de 5%. Aquele cara que não quer seguir essa lei injusta, ele vai passar dos 5% de faturamento, mas simplesmente não vai declarar. E no final das contas, quem vai pagar esse imposto é a sociedade, são os mais pobres, porque a conta, o rombo dos cofres públicos sempre cai no bolso do pagador de impostos, em regra, pagador de impostos mais pobre, porque os nossos impostos são baseados no consumo. Portanto, a proposta do Paulo Guedes está absolutamente em acordo com tudo que é feito em países desenvolvidos. Não só isso, como também a proposta do IVA, Imposto ao Valor Agregado. E a ideia é fazer com que isso se torne um imposto único, a gente tem um imposto único, um imposto ao valor agregado, juntando um monte de impostos para que os custos fiquem bem menores, porque hoje no Brasil o imposto não é só caro. O imposto é complexo, você precisa trabalhar para entender o quanto de imposto você precisa pagar. E isso faz com que o imposto seja mais caro ainda, e sem que isso esteja nos números. Afinal de contas, o trabalho que você precisa, o número de pessoas que você precisa contratar para saber o quanto de imposto tem que pagar, não tá lá na alíquota de imposto. É uma coisa que é difícil calcular. Mas você tem como saber, justamente porque o brasileiro hoje, no produto final, vai pagar todo esse preço da burocracia. Então, em vez de contratar um monte de contador, advogado, tributarista, um monte de gente para fazer manobra, para calcular quanto imposto tem que pagar, não tem que pagar, basicamente todo esse dinheiro vai ser voltado para produtividade, geração de emprego, diminuição de preços, né, melhoria nos empregos e aumento de salários, o que também é absolutamente benéfico para os mais pobres. Então, no que o Paulo Guedes falou, não tem nada,
absolutamente nada de pior para os mais pobres. Pelo contrário, finalmente, um assessor do presidente da República está tendo coragem de falar explicitamente qual vai ser o programa implementado e um programa liberal. Sempre os economistas dos presidentes da República ficam com medo, não falam o que vão fazer, porque não, é medida impopular, não sei o que, não sei o que lá. Ele tá sendo claro, ele tá falando exatamente o que ele vai fazer, tá sendo absolutamente transparente, o que vem no encontro de tudo isso, de toda essa política nova que é defendida, política nova não, mas política boa que é defendida pelo MBL e pelo próprio Paulo Guedes. Tem que ser transparente, tem que falar exatamente o que você vai fazer, sem ficar de nhenhenhen, sem ficar no meio do muro pra depois tomar uma posição depois de eleito, porque aí tudo bem, aí não interessa mais os votos, não interessa mais os eleitores. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. Parabéns ao Paulo Guedes e para todos vocês que querem pedir uma eventual vitória do Haddad no segundo turno, uma eventual vitória, um eventual governo petista que seria catastrófico para o nosso país, é importantíssimo proteger esse pilar da candidatura de Jair Bolsonaro chamado Paulo Guedes.